Neste vídeo vamos realizar algumas operações simples e básicas do tratamento de imagens usando o software PaintNet. Vamos começar por fazer uma tarefa bastante útil, que é a seleção e recorte, em que iremos eliminar elementos gráficos de uma imagem. Assim, começar por abrir então a imagem. Eu tenho várias possibilidades, através do menu fecheiro abrir ou do correspondente ícone rápido. Vou aqui abrir o estudante.jpg, ou inclusive eu poderia também, através do explorador de fecheiros, localizando a imagem com o botão direito, abrir o menu suspenso e na opção abrir com, escolher qual a ferramenta que eu pretendo editar a imagem, neste caso o Paint.net, que está instalado, então poderia ser também outra possibilidade de abrir rapidamente a imagem. O que nós pretendemos aqui é utilizar as ferramentas que permitam remover estes elementos, este elemento aqui, esta legenda, e assim como a cor de fundo desta imagem, preservando aqui este sombreado. Vamos utilizar uma ferramenta que é a ferramenta Varinha Mágica. A ferramenta Varinha Mágica, ela vai selecionar os pontos mediante a posição que eu cliquei na imagem. Portanto, ela vai selecionar todos os pontos que tenham a mesma cor ou a mesma tonalidade na imagem. Isto é conseguido também com recurso aqui a esta barra de tolerância. Eu coloquei no máximo de propósito, significa que é apenas aquele ponto, e o que fica aqui é este pontilhado que indica qual é a área que vai ser eliminada. E se vocês repararem, ela está a eliminar tudo. Portanto, significa que todo o conteúdo desta imagem seria eliminado. Então o que eu tenho que fazer é de facto aqui escolher a tolerância certa para a minha imagem. Por 0%, o que inicialmente nós pensávamos que fosse um fundo uniforme, se vocês repararem, ela tem aqui, à medida que vamos selecionando, não é bem uniforme. Portanto, neste caso aqui eu apenas iria eliminar então esta linha de pontos. Então o objetivo será tentar encontrar aqui uma tolerância. Vou selecionar aqui uma escala e depois clico novamente sobre a imagem para redefinir a seleção. E neste momento o que está a acontecer é que toda a imagem está a ser contornada com esta linha que indica-me qual é a seleção. Quando fazemos isto, também devemos ter particular atenção ao seguinte: poderá haver elementos dentro da imagem que sejam selecionados e que também vão ser depois eliminados, vamos perdê-los. Neste caso aqui não acontece, mas por exemplo, se eu tivesse selecionado aqui uma tonalidade branca, possivelmente estes elementos branco aqui seriam selecionados e removidos. Portanto, convém dar uma primeira visualização geral à imagem para verificar se está tudo de acordo com o que pretendemos selecionar. O próximo passo será remover então para já este fundo e depois os elementos. Vamos começar pela remoção do fundo. Eu posso fazer isso através do menu editar, apagar a seleção, ou se repararem, utilizando também este atalho, este shortcut, que é o delete. Portanto, a tecla delete permite fazer a mesma operação. Feito isto, foi removido aquele fundo. Nós verificamos aqui que tem um quadriculado preto e branco, significa que não existe nada, portanto está transparente. E agora vamos eliminar este elemento e esta legenda. Para isso, não necessitamos da varinha mágica, poderemos mais rapidamente selecionando com o retângulo, circundando o elemento, e visto que já existem pontos transparentes, facilmente é mais fácil eliminá-los. Portanto, delete, elimino este elemento e da mesma coisa vou circundar aqui esta legenda e eliminar. Aproveito por estar aqui para reparar aqui o tamanho da imagem. Esta imagem é bastante grande e vamos ver aqui algumas situações que se prendem com efetivamente este tamanho. O próximo passo, o passo seguinte que vamos fazer é guardar a imagem. Então vamos aqui ao menu fecheiro e temos duas opções, guardar e guardar como. Sendo que a opção guardar, o que vai acontecer é as alterações que eu fiz à imagem vão sobrepor-se à imagem anterior, e o que eu pretendo é sim criar uma nova versão
desta imagem, então faço guardar como. Guardar como, vou assumir o tamanho original, que era um JPEG, e vou aqui apenas dar um nome diferente para distingui-la da imagem original. Seguidamente aparece essa caixa de configuração e o que eu tenho de fazer é guardar. Mas antes de guardar, posicionando aqui este OK, a visualização aparece-me este quadrado branco. Isto parece porque o tamanho da imagem é muito grande. Eu posso ter a noção que ser induzido para que não exista nada, mas se eu tentar utilizando aqui os elevadores, reparo que de facto existe aqui o elemento gráfico da imagem está cá. E agora vou fazer OK e guardei com o formato JPEG. Se eu quiser utilizar esta imagem noutra aplicação, eu vou aqui inserir a imagem neste slide PowerPoint, a imagem sem fundo, supostamente sem fundo, mas o que eu tenho é um fundo branco. Isto porquê? Porque o formato JPEG não remove fundos. Então eu terei de utilizar outro formato. Assim, vamos voltar ao nosso ficheiro original e menu, ficheiro, guardar como. E agora vou selecionar aqui o formato que permite a transparência. Existem dois, o GIF e o PNG. O GIF tem menos qualidade, portanto isto vai armazenar em 8 bits, significa que a combinação de cores é menor que o correspondente PNG. E vamos aqui selecionar. Poderemos manter o mesmo nome do anterior, como diferem da extensão, eles são dois ficheiros diferentes. E agora, guardar. Neste momento passa-se a mesma coisa. Se estiver branco, e caso esteja aqui uma taxa de 24 bits, possivelmente por defeito selecionado, vocês têm este efeito branco, tal como no anterior. Significa que não está a aplicar transparência. Nesse caso aqui, ter atenção em detectar automaticamente para assim ficar com a transparência assumida. Vamos novamente também verificar se está aqui a imagem. Está. E agora vou fazer OK. Depois de guardado, posso verificar. Vou novamente aqui ao PowerPoint e vou inserir então a imagem. E a minha imagem com o formato PNG queimado sem fundo. Aparentemente aqui pelas miniaturas nota-se uma ligeira diferença em relação aos fundos. Vou inserir. E neste momento tenho a imagem transparente. Vamos agora realizar um outro exercício que tem a ver com aplicar um reflexo a uma imagem. Para isso vamos utilizar aqui uma imagem bastante simples. O que pretendemos aqui é criar aqui um efeito de reflexo a este sinal. A primeira coisa que nós vamos fazer é aumentar aqui a dimensão da imagem. Ela tem um tamanho quadrado e queremos alargá-la de maneira que consiga conter a parte do reflexo, já que esta área aqui será um pouco diminuta para isso. Então, para aumentarmos o tamanho da tela, digamos assim, vamos ao menu Imagem e a opção mesmo Tamanho da tela. Portanto, o tamanho da tela vai nos permitir redimensionar o tamanho da minha imagem. Nesta caixa de diálogo, o tamanho da tela, particular atenção aqui para esta opção que diz manter a taxa de proporção. Se ela estiver ativada, marcada aqui, manter a taxa de proporção, sempre que eu fizer aqui uma alteração em termos de altura ou de largura, ela vai manter-se, ou seja, vai alargar em ambas os componentes, seja largura ou altura. Neste caso aqui é igual porque é um quadrado, não é? Mas caso fosse uma imagem retangular, a largura e a altura iriam crescer proporcionalmente em termos de tamanho. Então,
eu vou remover aqui este visto e assim posso alterar um dos dois tamanhos. Neste caso, o que eu pretendo aqui é a altura. Vou colocar aqui uma altura maior e que vai me permitir aqui esticar então a imagem inicial para conter até uma parte do reflexo. Feito isso, vou fazer OK e aqui tenho então a parte que foi aumentada. Para conseguirmos o efeito de reflexo pretendido, vamos trabalhar com camadas, e camadas são elementos gráficos que, sobrepostos, compõem depois a imagem final. Existem aqui várias opções, desde adicionar uma nova camada, eliminar. O que queremos aqui é duplicar esta camada. Inicialmente, a primeira camada é identificada como pano de fundo, mas podemos alterá-lo, como vai acontecer aqui, para fazermos uma distinção entre as duas. Vamos dar um duplo clique sobre esta que criamos agora e vamos renomeá-la para reflexo. Seguidamente, vocês sabem que estão a trabalhar numa camada que, se ela estiver aqui selecionada, esta parte aqui, este visto aqui apenas vai permitir para nós não verificarmos a visibilidade da camada. Então temos selecionar aqui o reflexo e agora vamos fazer uma inversão desta camada. Vamos então ao menu camadas e vamos inverter na vertical. Pararem, os sinais agora as camadas estão diferentes uma da outra. Esta parte do reflexo, eu vou ter de remover esta parte aqui inicial e colocá-la transparente. Para quê? Para quando unirmos as duas camadas, deixe a transparência atua de forma que se consiga ver a camada que está por trás. Portanto, vou novamente selecionar com a ferramenta de retângulo e depois com ou a imagem editar, desculpem, apagar a seleção, ou com a tecla delete vou eliminar. E agora, se repararem, já aparece aqui esta ponta aqui que será desta camada aqui. Eu poderei verificar isso mesmo. Sim, vou então manter. E agora o que eu pretendo aqui é arrastar esta seleção. Portanto, eu tenho a minha camada selecionada e agora esta ferramenta que diz mover os pixels selecionados, eu vou simplesmente arrastar até abaixo. Para o efeito pretendido aqui, será conveniente eu de facto ter a camada inicial ativa para verificar onde está a fazer o reflexo. A ideia é passar junto onde termina o sinal de trânsito da primeira camada pano de fundo. Outra coisa que devem reparar aqui é que apesar deste elemento gráfico sair dos limites da tela, ele não é considerado, portanto, para efeitos da imagem, apenas o que está aqui nesta parte branca é que será a imagem. Seguidamente, o que eu vou fazer aqui é dar um duplo clique sobre a minha camada de reflexo para diminuir aqui a opacidade, de maneira que tenha aquele efeito de reflexo e não propriamente uma duplicação. Vocês podem aqui escolher o nível de opacidade até ao nível desejado. Vamos colocar aqui um 150 para verificar isso mesmo. Então agora selecionar aqui toda a imagem. Agora vamos guardar então a imagem. Fecheiro, guardar como. Quando estamos a trabalhar por camadas, é sugerido pelo PaintNet que guardamos como um projeto. Um projeto não é a imagem final, mas sim uma edição, um ficheiro que contém todos os passos da edição da minha imagem final. Neste caso aqui vamos manter como projeto. Vamos renomeá-lo, já que existe ali outro. E o que eu criei aqui foi um ficheiro de projeto, significa que eu posteriormente poderei abrir este projeto e editá-lo, fazer as alterações que estiverem, que necessite de fazer.
Para eu de facto ter a imagem final e utilizar, terei de sim não guardar como projeto, portanto com esta extensão .pdn, mas sim guardar como uma imagem que queremos. No caso aqui vamos para JPEG, já que aquela transparência não é significativa. E agora configurar para guardar. Como eu utilizei aqui duas camadas, o que é lançado aqui um alerta antes de guardar a imagem, a dizer que vão ser misturadas as duas camadas, neste caso numa única, e depois produz a imagem. É isso que nós queremos. Portanto, neste momento esta será a minha imagem final, sendo que eu terei um correspondente projeto que me permite posteriormente trabalhar a minha imagem. Um outro exercício interessante de fazer será mudar a cor de uma imagem. Neste caso aqui eu tenho este carro vermelho, eu vou querer colocá-lo noutra cor. Para conseguirmos isso, vamos novamente utilizar a questão das camadas. Eu vou aqui duplicar esta camada e a camada que eu acabei de duplicar vou alterar aqui para amarelo, visto que pretendo que o meu carro fique amarelo na imagem final. Seguidamente, o que vamos fazer é alterar a matiz e a saturação, ou seja, a matiz é a cor pura, sólida, vibrante, e a saturação será o grau de vivacidade dessa cor. Então vamos ao menu Ajustes, Matriz Saturação, por vezes também encontro o termo matiz. Neste caso aqui já estava pré-definido para amarelo, mas podem aqui encontrar então nos elevadores alterarem para o valor mais desejado. Na claridade não vamos mexer, vamos aqui escolher valores que nos permitem ficar então com este valor do carro amarelo. Agora, eu tenho portanto, a imagem, se vou trabalhar sobre esta camada ainda mesmo, e que eu vou utilizar aqui uma ferramenta que é o apagador. O que eu vou pretender é apagar o que está em volta do carro. Aqui é o apagador. O apagador é como se fosse uma borracha, também tem uma largura do pincel. Vou colocar aqui num tamanho bastante generoso, já que a imagem também é grande. Temos vários para apagar. E o rigor aqui, eu vou colocar aqui o rigor a 100%, ou seja, no máximo. E agora vou começar a passar com o apagador sobre a imagem. Se repararem, ela fica aqui um bocadinho a perder a cor amarela e a ficar com outra. A ideia é junto ao carro contorná-lo dentro do possível. Isto depois obviamente estamos aqui a fazer a tarefa bastante rápida, mas convém fazer com mais lentidão e com algum rigor mais. Portanto, sempre a circundar o carro. Inclusive estas partes aqui sombreadas também. A ideia é vocês verificarem que está a ficar com uma tonalidade diferente. Está quase. Aparentemente já contornei todo o carro. Falta esta parte aqui. Ok. Este efeito aqui está conseguido porque eu tenho as duas camadas ativadas. Se eu desativar aqui a camada do fundo, vamos verificar que o que eu estive a apagar foi isto. Significa que existe ainda aqui alguma coisa que eu deixei para trás e vou rapidamente apagar.
nas zonas mais difíceis, poderei inclusive diminuir aqui o tamanho do apagador. Ok. Estou aqui mais perto. E agora vou ativar novamente o pano de fundo e o mais ou menos retoque acaba por ter o efeito da imagem selecionada. Ok, e agora o que queremos aqui fazer é guardar. Vamos guardar novamente como projeto. Caso eu queira fazer alguns ajustes posteriormente, não é? Eu, neste caso aqui vou guardar com uma imagem final, também guardar como um formato já nosso conhecido. A imagem também é muito grande, como dá para verificar ali. Sim, tive um detalhe, mas vamos agora aqui fazer OK e misturar então as duas camadas. Poderá termos uma imagem em que tenha algum elemento que queremos remover e um deles, neste caso aqui, será uma marca d'água ou inclusive é este conjunto de letras que podemos querer remover da imagem. Isso é possível fazer através de uma ferramenta que é o carimbo, ou clonagem de pixels, e vamos ver então como é que fazemos isso. Vamos apenas aplicar aqui a parte da marca d'água, sendo que este aqui o processo será o mesmo, mas será um processo ainda mais complicado, devido ao conjunto de elementos que aqui tanto precisamos de clonar, portanto será uma tarefa mais trabalhosa. Mas o princípio será fácil de aplicar aqui, este elemento, esta marca d'água que vamos remover. A ferramenta carimbo é uma mistura de seleção e de colagem e de preenchimento com um padrão neste caso. Vamos começar por fazer uma duplicação aqui da camada e vamos alterar o nome para carimbo. Agora, seguidamente, vamos selecionar a área, vamos fazer um zoom, ampliar a área que pretendemos trabalhar. Ferramenta ampliação, vamos aqui criar um zoom. Eu estou a colocar acima para permitir-me com que eu faça uma clonagem destes pixels e não apenas aqui na parte da marca d'água. Seguidamente, vamos então pressionar na ferramenta carimbo. E associada à ferramenta de carimbo existe a largura do pincel. A largura do pincel vai ser o tamanho que dos pixels vão ser clonados. Eu posso ter um tamanho maior ou menor, consoante o padrão que esteja para ser clonado. No caso aqui vou colocar um mais pequeno, vai fazer várias vezes. Colocarmos aqui 100. Então aqui será o primeiro elemento. Agora, pressionando a tecla Ctrl, dou um primeiro clique e o que vai acontecer aqui é que vai aparecer aqui uma segunda circunferência, que é, no fundo, o destino desta área inicial de clonagem. Agora vou dar pressionar por cima. Reparem que quando eu pressiono da primeira vez, também se volta a posicionar os pixels de origem. Eu poderei acontecer por vezes que eu esteja a duplicar, e vou fazer aqui de propósito, ou seja, vou aqui pressionar aqui a calça do senhor da imagem, e que vão reparar que por vezes isso acontece porque nós temos um entusiasmo, queremos fazer isto rapidamente e não reparamos nisso. Vou aqui colocar e reparem que aqui ficou duplicado o carimbo. Vamos então anular esta última operação. Vou aqui anular. Então o que eu posso fazer e que é desejável, é novamente posicionar a tecla Ctrl para escolher novamente a primeira posição e voltar a fazer o processo.
Neste caso, o meu pincel é muito grande, não é? A largura do pincel é muito grande, por isso este padrão aqui vai ficar um pouco a notar-se. Se eu fizer aqui um zoom out do meu desenho, nota-se que existe aqui algo que não foi bem. Neste caso aqui, portanto, a largura do pincel é muito importante, então vamos manter aqui talvez um mais pequeno e vamos então, a ferramenta Crimo já está selecionado, vamos aqui novamente tecla Ctrl e agora fazer o mesmo, vou novamente acima, eu estou sempre a pressionar aqui o Ctrl que é para redefinir o meu ponto de origem. Desta forma, eu agora já consigo. Isto ficou mal, vamos anular. Depois vocês verificam. Vamos aqui copiar esta, Ctrl, e aqui para dar aquela tonalidade da água. Agora posso fazer aqui um zoom out para ver a questão da imagem. Dando aqui agora também a ferramenta mão. E aqui também posso fazer menos ampliação assim à primeira vista tenho um padrão uniforme aqui onde estava inicialmente aquela marca d'água. Só um olhar muito atento e como nós, digamos, o nosso olhar já estava viciado, se permitem a expressão, na imagem, nós sabemos que existia aqui uma marca d'água, aquele urso, que agora não está, não é? Para esta parte aqui do placar, já será um pouco mais trabalhoso, porque, como vocês reparam, vou ter de fazer muitas operações para remover isto. Aqui o padrão muito esbatido, aqui neste caso aqui, o ideal será a largura do pincel ser mais pequena, bastante mais pequeno, que vai-nos aqui motivar muito mais trabalho. Só fazer um bocadinho para Ctrl. Eu terei de fazer aqui várias vezes. Vou só fazer aqui uma parte para verificar que isso é possível. Portanto, agora enganei-me. Aqui esta zona e aqui. Meto aqui o Ctrl. Portanto, aqui terá de ser sucessivamente botões de Ctrl para posicionar, se não de outra forma. Vou aqui novamente aqui a este, colocar aqui. Aqui. Pronto. É possível fazer isso, obviamente. O tempo que demoraria a fazer esta operação seria bastante mais longo do que pretendemos para este vídeo. Feito isto, podemos novamente ou guardar como projeto ou fazer isso mesmo, guardar como, vamos fazer aqui sem marca e vou guardar aqui o projeto para depois posteriormente terminar-me aqui esta operação. Vamos, como exercício final deste vídeo, aplicar um efeito de desfocagem, o chamado blur em terminologia inglesa, que é desfocar aqui o rosto de maneira que consigamos manter o anonimato da pessoa. Esta imagem ela já está ligeiramente também já com esse anonimato, portanto a questão de não vermos a totalidade da face já indicia, já nos permite um pouco não reconhecer a pessoa, mas vamos imaginar que seria uma face total. O melhor será tentarmos ampliar ao máximo possível da imagem para ela ficar na nossa área de trabalho. E agora vamos aplicar aqui a ferramenta selecionar com laço. Portanto, é a segunda aqui, a primeira é para selecionar formas geométricas e esta será selecionar com laço. E agora vamos, junto à face, criar um perímetro onde vamos aplicar o efeito. Isto pode ser conseguido de duas formas, por vezes muito rápido, isso depende agora um pouco da vossa sensibilidade. A ideia será criar aqui uma área para aplicar o efeito. Vou fazer novamente.
que por vezes também a ideia será circundar toda a cara, apesar de haver aqui uma sombra que também vai dificultar um pouco a nossa seleção. Ok, está então selecionado e vamos agora então ao menu efeitos, clicar uma mancha e essa mancha vai ser uma desfocagem gaussiana. E agora vamos apenas aqui alterar o raio de desfocagem, sendo que poderemos ter muito, se for muito ficará uma mancha, praticamente desaparece a face, não é isso que pretendemos, então será aqui encontrar uma de maneira que não fique totalmente descaracterizada a imagem, mas que não se consiga manter aquele efeito de desfocagem. E agora fazer OK. Agora vamos fora e agora vamos aqui selecionar fora e tenho então a imagem com a desfocagem. Ficamos assim com algumas ideias básicas de operações simples e bastante úteis que podemos fazer na manipulação de imagem com o Paint.net.